Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Casa do Caminho. Mais um reencontro. Hoje nós vamos lançar um olhar sobre um tema que é pertinente ao mês de setembro. Setembro amarelo. Prevenção da vida. Tema: o suicídio. Surge a primeira pergunta: vale a pena cometer esse ato extremo? Porque é impressionante o número de suicídios que encontramos relatados por toda parte na Terra. Será que esse fato acontece devido à época de incertezas, de dificuldades? Ou será que são problemas financeiros, amorosos, problemas de consciência? A doutrina espírita, com muita clareza, nos informa que tudo aquilo que nos acontece é apenas e somente a gota d'água que fez transbordar o cálice. Com relação ao suicídio, é o toque final que acabou por romper o precaríssimo equilíbrio emocional do espírito, desatando seu impulso destrutivo, numa ânsia desmedida de libertação. Então são secundárias as causas, embora tenham sido o fator precipitador da tentativa ou do desenlace propriamente dito. São também relativas porque um motivo que poderia ser extremamente insignificante para uma pessoa assume proporções alarmantes para outra pessoa. Além disso, nós vemos o mesmo indivíduo suportar às vezes golpes muito mais graves e não resistir depois diante de fatos que, se tivesse um pouco mais de paciência e tolerância, teriam sido colocados em sua verdadeira perspectiva. Então depende muito do estado emocional no momento em que surge o dito problema, porque na verdade nós temos apenas desafios, testes, mais difíceis, provações, mais difíceis ainda, expiações. Então aquilo que agora nos parece uma calamidade insuportável, reduz-se às proporções de pequeno incidente daqui a poucas horas, daqui a alguns dias ou poucos meses. Então, pensemos, quais foram as mágoas que nos atingiram no ano passado? Ou há 3 anos passados? E que diferença fará isso daqui a 10 anos no futuro? Mesmo que nos lembremos daquelas mágoas que nos pareceram mais graves, já não nos ferirão, como na época em que ocorreram. Porque com o passar do tempo nos lembraremos delas com um sorriso indulgente e vamos pensar: poxa, isso me causou tanta aflição e afinal nem valeu a pena. De outras vezes, aquilo que nos atormentou nem sequer aconteceu. Foi produto de uma imaginação exaltada, momentaneamente obscurecido pelas situações de cansaço, pelas paixões, ou pelo simples desconhecimento dos fatos. Por isso, nós precisamos examinar as origens profundas desse fenômeno mundial que conhecemos, o suicídio, e também suas consequências. Por que se mata a criatura humana?
o pobre se mata, o deficiente, ou especial, o doente, como também se mata o rico, o poderoso, o belo, o feio, o saudável. Por quê? Atinge todas as camadas sociais. Na verdade, o suicídio é basicamente uma fuga. O suicida ou candidato a esse triste fato quer fugir de situações embaraçosas, de desgostos, de pessoas que detesta, de mágoas que não consegue suportar. Deseja, afinal de contas, fugir de si mesmo. É aí que está a origem de seu fatal desengano, porque não podemos de maneira alguma fugir de nós mesmos. Para que isto ocorresse, seria necessário que tudo se acabasse com a morte. Seria preciso que, ao cortar o fio da existência física, tudo o que somos se dissolvesse num átimo. E nós sabemos que não é assim que acontece. Absolutamente não é assim. A veneranda doutrina espírita nos instrui com muita precisão sobre todos esses detalhes. Então, após o estudo aprofundado e consequente compreensão, nós veremos que o fundamento da ilusão suicida, porque é uma ilusão, está na total ignorância do homem diante de sua própria natureza espiritual. Chegará o dia em que todos compreenderemos que somos espíritos reencarnados e não simples conglomerado de células materiais, que o corpo físico é um instrumento de trabalho na Terra, possibilitando o consequente aperfeiçoamento do espírito, então acessório e não principal na estrutura da personalidade humana. Nesse dia não haverá mais suicidas. Suicidar para quê? Se apenas o corpo físico se transforma, ao passo que o espírito sobrevive. A doutrina espírita estudada e bem compreendida, lembram? E então, deixado pelo espírito, o corpo não é mais que um amontoado de matéria. E como tal, pela lei de transformação, nunca destruição, começa a grande decomposição para voltar ao grande laboratório da vida, onde colaborará para a formação de novos compostos. O espírito, por sua vez, continuará a sua trajetória. Com o espírito é que pensamos e sentimos, nunca com o corpo físico. Vimos, mero instrumento de trabalho para tornar concretas as nossas ações. Para a certificação disso, basta haver um corpo sem vida. O que falta à criatura que acaba de desencarnar? Aquele corpo tem ainda os músculos, a mesma cor dos olhos, o cérebro, os órgãos internos e etc. Por que não se mexe? Por que não anda? Por que não fala? Por que não vive? Porque sua carne logo entra em decomposição e seu corpo começa a ruir como uma casa abandonada. Olha quanta questão surge quando observamos.
um corpo sem o seu proprietário? A resposta é simples. É porque algo muito importante deixou aquele corpo para sempre. Esse algo, princípio imaterial do ser, é o espírito. Órgão diretor e coordenador, sem o que tudo se desorganiza e se desintegra, se separa. Então ele é aglutinador. A parte que fica é inerte, sem vida própria. Não sente dor, nem outra qualquer sensação, é só matéria. Porque a consciência está no espírito, que segue viagem. Por isso, quando deixamos o corpo material, levamos nossas lembranças, sentimentos, paixões, alegrias, tristezas, esperanças, temores, angústias e sofrimentos, tal como os experimentávamos na carne, no corpo físico. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta dos construtores da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo também encontramos respostas. O Espírito leva apenas e somente tudo que é de seu uso, nada de que é uso material. Então, são esses pormenores que vimos agora, as possibilidades. Então, recordemos, o corpo nada mais é que uma vestimenta perecível, programado pelo Espírito imortal, auxiliado pelos construtores da vida, para que ele, Espírito, possa atuar sobre a matéria. É o que Kardec fala, intelectualizar a matéria. E se sofríamos na terra, sofreremos muito mais no mundo espiritual, se praticarmos a violência do suicídio. Não só porque nossas mágoas terrenas persistem, mas porque nós descobrimos, surpresos, envergonhados e terrivelmente arrependidos, que continuamos vivos, com as mesmas ideias que tínhamos, e ainda sofrendo dores muito mais agudas, porque só então nos assalta, num tremendo impacto, a amarga compreensão da loucura que praticamos. Para nós, espíritas conscientes, familiarizados com a literatura mediúnica, isso não é novidade. Nós temos inúmeras mensagens de espíritos que provocaram essa terrível ocorrência, na trágica ilusão de que dessa forma libertar-se-iam para sempre de seus problemas. E vêm confessar, amargurados, que o portão da morte não se abre para a escuridão vazia, que a vida continua com o corpo físico ou sem ele, e aquilo que chamamos morte é uma simples transição, apenas mudamos de residência. Então, seus portões nos levam a uma outra forma de vida, os portões do desencarne, e não ao aniquilamento. E então, aquele que destruiu voluntariamente seu corpo físico chega à dolorosa conclusão de que apenas conseguiu agravar enormemente seus problemas íntimos e não conseguiu libertar-se de nenhuma de suas dificuldades. E aqui também colocamos o suicida involuntário, que é um número muito maior. Um exemplo
o espírito André Luiz, quando ele é recolhido, lembram? E vai para a regeneração na cidade espiritual Nosso Lar, após a prece que ele fez pedindo ajuda quando surgiu Clarencio, ele vai ser examinado pelo doutor, o espírito Roberto de Luna, e que vai dizer a ele e a todos que ali estavam: é uma pena que ele tenha vindo pelo suicídio inconsciente. E ele se rebela: mas como? Eu fui médico, eu trabalhei com medicina, eu conheço tudo isso. Mas você era nervoso, irado, rebelde, não dispensava os seus licores, e isso foi ocasionando males ao seu fígado, surgiu o câncer pelas intemperanças mentais e veio o desencarne. E aí nós vemos que com tudo isso esse espírito descobre que terá de reencarnar em outras condições, talvez ainda mais penosas e precárias, tantas vezes quantas forem necessárias para corrigir, para refazer e para pacificar-se. E aqui então nós assistimos ao funcionamento inapelável da lei divina de causa e efeito, que não é punitiva, é educativa, ajudando o espírito rebelde que se deixou adoecer e derrotar a tomar o remédio amargo da agora recuperação. Nós temos exemplos de reencarne. O primeiro, aquele espírito equivocado que destruiu seu sistema auditivo, desculpem, com um tiro. Ele vai reencarnar com o mecanismo da audição profundamente avariado. Não podendo ouvir, não aprende a falar. Por isso atravessa uma existência inteira isolado na solidão forçada, para que compreenda no silêncio o verdadeiro sentido da vida e o valor inestimável dos dons que recebeu ao reencarnar e não valorizou. Um outro exemplo, aquele que tomou venenos corrosivos, retorna em nova etapa reencarnatória com as vísceras deficientes, sujeitas a misteriosas e incuráveis mazelas. A obra espírita, com muita tranquilidade, com muita precisão, com muita clareza, nos apresenta um considerável número de exemplos. Por que nos trazem os exemplos? Para nos mostrar concretamente: não podemos prosseguir sem ressarcir nossos débitos morais. Por isso, e sendo a justiça divina perfeita, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o suicídio, por esse motivo, é o maior, é o mais trágico e lamentável equívoco que o espírito pode cometer. Por não poder suportar uma dor passageira, busca precipitadamente outra que pode durar tanto quanto uma nova existência de aflições. Certamente Deus nos dá os recursos necessários à recuperação, mas o esforço tem que ser nosso, para que desse esforço decorra o mérito da nossa ação, do nosso trabalho. Então, dores, mágoas, sofrimentos e aflições
são nossas condições transitórias de espíritos em reajuste moral. O espírito esclarecido, que se conhece e se domina, sabe a razão da sua dor e se alegra com ela, porque está se recompondo perante a lei do amor, certo da perfeição dessa lei, na qual não há injustiças. Então esse espírito esclarecido, ele compreende que se sofre é porque existem dívidas morais a ressarcir. A justiça divina não erra de endereço. Ela é infinitamente mais perfeita que a justiça dos homens, que, por ironia, é cega, tem uma venda nos olhos. Dessa forma, interferindo violentamente no mecanismo dessas leis de amor, justiça e caridade, o suicídio agrava sobremaneira os problemas em vez de resolvê-los. A orientação divina é esperar, mas esperar com esperança, esperar com paciência, esperar com resignação, mas sobretudo esperar com confiança no Criador, aguardando com serenidade a libertação pelo desencarne natural, por mais difícil e doloroso ele seja, na certeza de que, acima de toda e qualquer mágoa na terra, se nós executarmos bem o nosso trabalho, no mundo espiritual nós poderemos pairar serenamente, embalados por grande alegria, pois teremos a certeza de que, resgatando compromissos que ainda nos prendem a um passado sombrio, nebuloso e equivocado, hoje, amanhã, nós estaremos cobertos de bênçãos e possibilidades felizes. Agradecemos a oportunidade, pensemos sobre isso, é a reflexão para hoje. Jamais atentemos, porque no Livro dos Espíritos, salvo engano na questão 880, o mestre Leonês perguntou aos espíritos da codificação: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles responderam sucintamente: o de viver. Então nós temos, pela compreensão ampliada, lembram? Da doutrina espírita, a vida é de Deus, a vida não é nossa. Fiquemos envoltos na paz do sublime Galileu. Boa noite.